Sofia? Ela tem 10 anos. Leonardo tem 10 anos. Gabriela tem 10 anos. Davi tem 11 anos. Qual a melhor forma de armazenar em casa as pilhas até o dia do descarte? Certo. Primeiro é importante, já que vocês estão falando um problema que existe, que muitas vezes a gente demora para entender que isso é um problema, né? Porque a gente, por muitos anos, assim, se comprou pilha, que foi um avanço para poder usar equipamentos portáteis, né? Hoje vocês usam um celular já, que tem um outro tipo de pilha, que é uma bateria. Hoje vocês usam equipamentos eletrônicos, que talvez nem usem mais pilha, que carrega na tomada, mas por bastante tempo a gente não tinha essas tecnologias para tornar as coisas portáteis. E quando isso chegou no mercado, com as pilhas, principalmente, as pessoas não sabiam que isso podia ser problema para o meio ambiente, né? E jogavam no lixo comum, jogavam fora, enfim. E como vocês devem ter pesquisado, existem vários tipos de pilha, né? E uma das principais coisas que existem, claro que a pilha, uma das mais tecnológicas, que tem as pilhas alcalinas, ela é menos prejudicial ao meio ambiente, mas ela também prejudica. E as pilhas, quando a gente tem esses problemas que podem ocasionar, principalmente quando elas vazam, porque dentro delas tem um monte de produto químico. E esses produtos químicos, se eles vão para o meio ambiente, ao se misturarem com as coisas que já existem no meio ambiente, eles podem mudar essas coisas e podem causar problemas, né? Eu costumo perguntar um pouquinho mais sobre isso depois, mas para evitar que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Quando a gente está na nossa casa e a gente tem pilha que acaba, que a pilha não funciona mais, né? O ideal é o que a gente fazer? É a gente pegar e colocar todas elas num potinho de plástico, pode ser uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET, uma garrafa de água mineral, e para evitar que isso se misture com outro tipo de lixo. Porque se misturar com outro tipo de lixo, ele pode ir para o lixo comum, e pode parar em um lugar que não é adequado, porque todo o material que existe na pilha é reciclável. E se for para o lugar certo, a gente não vai ter problemas. Então, respondendo mais especificamente a pergunta, o mais importante é a gente sempre fazer com que a pilha fique numa embalagem que ela não consiga entrar em contato com o ambiente e que a gente fique separado dos outros tipos de lixo. Certo? Mais. Tá tudo gravado. Falei muito rápido? Quem é a segunda pergunta? Qual o prejuízo do descarte da pilha no meio ambiente? Uma pergunta bem importante. Se a gente tem um meio ambiente, e se a gente for pensar como meio ambiente, às vezes a gente pensa que o meio ambiente é só as árvores, os passarinhos, as coisas na nossa volta, mas o meio ambiente é tudo que está na nossa volta. O ar que está na nossa volta, a água, tudo a gente pode considerar meio ambiente. E se a gente simplesmente largar alguma coisa diferente daquilo que existe no meio ambiente, aquilo vai começar a mudar a forma que está no ambiente. Quando a gente largando as pilhas, às vezes, as pilhas elas têm, dentre os componentes delas, como eu disse, vários componentes químicos, vários produtos químicos. E esses produtos químicos, dentre eles têm alguns metais, como mercúrio, cádmio, entre outros, que eles são metais que a gente chama de metais pesados. Que eles têm um potencial bioacumulador, que a gente chama. O que é um potencial bioacumulador? Se alguém, a gente pensando que a natureza tem vários animaizinhos que vivem ali, se um daqueles animais ingerir aquilo, por exemplo, aquilo fica acumulado no corpo e eles não conseguem mandar embora. Porque quando a gente se alimenta, por exemplo, que a gente não aproveita de nutrientes no nosso corpo, a gente manda embora, né? E esses metais ficam acumulados no corpo. E ficando acumulado, tanto no corpo como no ambiente, com outros animais também, a gente pode ter problemas que vão fazendo com que as pessoas tenham algumas doenças. Entre elas, câncer, por exemplo. Né? A quantidade de descarte pode aumentar a quantidade de pessoas com doenças como câncer. Certo? O que acontece com a pele e com a saúde quando entra em contato com a pilha vazada? A pilha vazada, basicamente, ela é um problema que a gente tem de uma má conservação da pilha.
Quando a gente às vezes esquece, por exemplo, dentro de um controle de televisão e não usa por muito tempo, aquela pilha, por entrar, sei lá, com uma temperatura diferente, por ficar muito tempo parada, por ela ficar com um contato que ela faz para ficar gerando energia, ela acaba tendo alguns problemas, e esse problema faz com que aqueles metais, aqueles produtos que geram a energia, saiam de dentro dela. Ali dentro, como eu havia falado já, tem alguns metais pesados, tem algumas outras substâncias químicas que são ácidas, inclusive, e podem prejudicar a pele, pode fazer com que a gente machuque a pele por causa disso. Qual o processo realizado para descontaminar o solo? O processo de descontaminação do solo, por mais que às vezes pareça simples, né, ele é um processo bem difícil de ser feito. Porque a gente tem coisas que são bem distintas, assim. Primeiro, depende da quantidade de contaminação, né? A gente tem as substâncias, quando chegam no solo, a gente chama aquilo de pluma de contaminação, que é a quantidade de poluentes que tem no solo, a quantidade de produtos que não deveriam estar ali. E essa quantidade de produtos que tem no solo define qual tipo de coisa que a gente vai fazer para tirar do solo. A gente pode fazer desde a remoção, simplesmente tirando o solo dali e levando para outro lugar, mas como o solo dele não é algo estático, né? Se eu largar, por exemplo, alguma coisa num azulejo, num tijolo, dificilmente aquilo vai ser espalhado se eu não empurrar dali. Mas o solo, como a água se movimenta dentro do solo, pode fazer com que aquilo aumente bastante a contaminação, levando às vezes até o lençol freático, que é a água que existe no subterrâneo. E isso faz com que se torne ainda mais difícil. Então, se pode utilizar desde substâncias que se ligam àqueles metais para que a gente tire eles do solo, sabendo o que tem ali, né? Ou às vezes até algumas tecnologias de utilização de plantas que sugam aqueles metais e que a gente coloca aquelas plantas fora depois. Tem várias metodologias que a gente vai basicamente tirando aquilo do solo e colocando no lugar certo. Okay? Qual o destino dado às pilhas após o recolhimento? O que é feito? A gente tem duas coisas distintas quanto a isso. Primeiro, quando a gente faz a coisa certa e quando a gente faz a coisa errada. Quando a gente faz a coisa errada, que a gente coloca no lixo comum, ele vai junto com o lixo que a gente tira da nossa casa e ele vai ser enterrado junto com o lixo nos aterros municipais de resíduos que a gente tem, enfim. E isso vai gerando com que o solo daquele lugar fique contaminado. Mas se a gente leva para o lugar certo, que seria basicamente como eu falei lá no começo, a gente colocar nas embalagens corretas, entregar para coleta seletiva para reciclagem, enfim, a gente vai mandar a pilha para uma empresa de reciclagem e essa empresa de reciclagem vai fazer, basicamente uma empresa que trabalha com produtos químicos, né? Ela vai fazer a divisão, como se fosse uma digestão daquela pilha, separando o plástico que tem na pilha, o metal que tem na pilha, todos os produtos químicos e usando tudo aquilo como, fazendo um reciclo daquilo. Ou seja, isso vai entrar novamente como uma matéria-prima para fazer um novo produto. Então a gente vai conseguir reutilizar tudo, desde que a gente faça da maneira correta. Então você tem uma noção disso, como é difícil de fazer. Salvo eu esteja enganado, acho que no Brasil existe uma ou duas empresas para fazer isso. Então, eles precisam de uma quantidade muito grande para fazer isso, de pilhas, eles vão acumulando essas pilhas, aí depois eles passam por um processo que eles trituram ela, separam todos os materiais, retiram aquilo que é importante, e retirando aquilo que é importante, eles conseguem pegar cada uma das pecinhas que existem para compor a pilha e fazer novos produtos com aquilo, fazendo com que aquilo acabe não indo para o meio ambiente. Né? Certo? Mais alguma dúvida que vocês têm? E a pesquisa de vocês, o que vocês me contam? A gente procurou aqui vários tipos de pilhas, o que compõe a pilha, as baterias e os problemas que a pilha causa no meio ambiente. Eu vi que é bastante problema, cara. Eu acho que um dos principais problemas que tem, como eu estava falando para vocês, principalmente é pela presença de metais que têm um potencial de causar câncer, né? Porque o que acontece? A gente muitas vezes acumula esses metais no nosso organismo e eles têm uma tendência a ficar acumulados em alguns dos órgãos do nosso corpo
e como eles ficam acumulados no corpo, eles estão sendo liberados na corrente sanguínea aos poucos. E isso faz com que a gente possa ter alguns problemas que vão fazer com que a gente tenha mudanças no nosso corpo, enfim, e isso pode fazer com que a gente adquira doenças, né? E essas doenças que a gente vai adquirindo por causa de materiais que não são comuns ao nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, para ele existir, ele tem um equilíbrio de água, nutriente, alguns elementos químicos também que compõem o nosso corpo, das células que tem, enfim, da nossa pele. E se a gente tem coisas diferentes do que a gente precisa ter, essas coisas muitas vezes elas prejudicam o nosso corpo. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alimenta, às vezes a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente toma, enfim. Porque se a gente tomar alguma coisa ou comer que não seja boa para a nossa saúde, né, ingerir coisas erradas, isso pode causar alguns problemas. Na pilha tem várias coisas que causam problema. Então, se a gente não tomar cuidado com isso e entrar em contato ou colocar no lugar errado, isso pode, por exemplo, ir para a água e eu tomar água com problema e isso fazer com que o nosso corpo, aos poucos, vá ficando doente por causa disso. Então, se não é um problema que a gente vai pensar assim, vai contaminar o meio ambiente, vai acontecer o quê? A contaminação do meio ambiente sempre vai acarretar em algum problema para a saúde depois da gente, né? O que mais? Essa pesquisa que vocês fizeram foi perguntas na internet? Ia ser legal se tu desse uma olhadinha no... Não fecharam ainda o questionário, ainda está... Mas baseado nessas respostas que tem até agora, o que te surpreende ou o que te assusta ali? A maioria das pessoas usa pilha alcalina, né? Sabe que a gente tem tecnologias que a gente vem tentando fazer para substituir as pilhas, né? Essa tecnologia de substituição da pilha a gente está fazendo, por exemplo, com as pilhas recarregáveis, que já vem há bastante tempo. E além dessas pilhas recarregáveis que a gente usa, a gente não acaba não jogando fora, só se estraga, né? Porque a gente pode colocar na tomada, numa parede e carregar. A gente tem outras coisas como que a gente utiliza a luz solar, a gente tem alguns equipamentos que são abastecidos pela luz solar e recarregam, enfim, né? Isso é bem interessante. E são outras tecnologias de pilhas ou de baterias que a gente tem que são importantes. Pessoas, na pesquisa de vocês dizem que usam, mais da metade das pessoas usam mais de 7 pilhas por ano. E se for ver, a cada 100 pessoas, 23 pessoas usam mais de 15 pilhas. Quantas pilhas vocês acham que vocês usam? Menos de 5, com certeza. No ano todo? Sim. Só no teu quarto. No quarto não tem nada de pilha, só controle. Só fone. Não, fone Só não. controle remoto. Né? Só de controle tem quantos? Da TV tem 2, da tua tem 2. Só 6 no meu quarto, só. As lanternas. Para cada controle. As lanternas já estão estragadas. 12 pilhas. Ô Gabriel, tem esse teu relógio aí, o que vai No play. Não usa bateria. É bateria. Bateria. No controle também não? Tem os controles sem fio que usam, né? É importante a gente pensar às vezes nisso, porque às vezes a gente... quando a gente fala um trabalho que a gente relaciona com o meio ambiente, é sempre interessante para a gente aprender também, de uma certa forma, tentar fazer com que a gente faça menos impacto no ambiente também, né? E a conscientização e a diminuição da possibilidade de a gente contaminar e de a gente poluir tem que partir de cada um de nós, né? A gente sempre pensa assim, mas o meu vizinho não faz, o problema é de todos, enfim. Mas quando a gente pensa em questões que são por bem de todos, é bem importante que a gente entenda que o problema é de todo mundo, mas depende de cada um de nós. Mesmo que as outras pessoas não façam, a gente tem que começar a fazer e tentar incentivar elas a fazer, né? E daqui a pouco a gente começa a tentar trocar por uma pilha recarregável, ou a gente tentar daqui a pouco tirar e guardar a pilha para não ficar gastando, tentar fazer até para que não vaze a pilha dentro do controle às vezes, né? Não sei se vocês já tiveram um problema que vazou a pilha dentro do controle. Na lanterna gigante, né? Porque vazou tudo. E depois não funciona mais, né? Também é um problema. E se a gente vai ficar muito tempo sem usar um equipamento, uma pilha, ou algum, sei lá, algum brinquedo que tem alguma coisa, um carrinho, enfim,
É importante que tire a pilha de dentro, porque ela vai ficar naquele contato ali, teoricamente ela está passando energia, né? Está passando corrente. E aquilo pode fazer vazar e pode estragar as coisas eletrônicas que a gente tem, né? Pilha tem vida útil? Na verdade, é muito variável a vida útil que a gente tem, né? Como todo produto químico tem um período que a gente chama de meia-vida, a gente tem coisas dentro da pilha, enfim, substâncias que têm essa meia-vida diferente, então elas vão durar tempos distintos. Agora, se a gente armazenar da maneira correta, sem contato muito fazendo com que ela gere corrente, sem locais que façam, por exemplo, que ela fique vazando, enfim, em contato com água, com oxigênio, ela tem uma tendência a durar bastante tempo. Não teria algo que a gente chamasse de vai durar 2, 3, dependendo, pode durar muitos anos, sabe? Quem de vocês conhece um lugar que a gente pode descartar? Sim, tipo, descartar ou deixar as pilhas que daí depois eles mandam para um lugar, ou que tipo, descarta ou descarta? Vocês podem deixar as pilhas para depois eles mandem para um lugar. Na verdade, o que acontece? A gente tem alguns lugares, eu vi que aqui no trabalho de vocês, nas pesquisas, o pessoal botou vários lugares que são interessantes. A gente tem lugares que a gente chama de ecopontos. Ecopontos são pontos que contribuem para a gente não contaminar o ambiente. E esses ecopontos são importantes por quê? Porque a gente vai pegar essas pilhas, vai estar acumulando num só lugar, porque eles estão jogando no lixo comum, e depois que tem uma certa quantidade, a gente manda para o lugar certo. Mas às vezes tem alguns pontos que as empresas não vêm colher. Sim, também tem. Tem diversos lugares que eles recebem as pilhas, porque quando a gente começa a pensar assim, nessas mudanças de consciência que a gente tem várias empresas que usam essas formas de consciência também para se promover, para aparecer mais, enfim. E às vezes as empresas utilizam uma campanha que elas vão recebendo só para dizer que recebem, só para dizer que contribuem, mas quando elas se dão conta, elas estão com um problema que elas não sabem mais o que vão fazer com isso, né? E não adianta eu tirar da casa de vocês para vocês não colocarem no lixo e depois eu colocar, né? O que vocês acham? Então é importante que a gente tenha um entendimento que tem que ter parcerias com alguém que vai levar para fazer reciclagem e levar para lugares corretos, enfim. Porque o objetivo principal de tudo não é simplesmente fazer o que a pessoa não tem em casa, fazer com que ela não chegue no meio ambiente. Correto? Sim. Alguém já colocou no lixo comum? Alguém tem que guardar em casa? Normalmente a gente tem bastante. Como é que vocês guardam? Eu guardo dentro de uma caixa. Potes de plástico. Certinho. Não pode molhar. Importante que a gente purifique e depois se leve para o lugar, se quiserem trazer para cá, ou levar para algum outro lugar que tenha recebimento, é mais aconselhado. E que o ideal é o pote plástico? Na verdade, não é que o ideal seja o pote plástico, o ideal é que a gente tenha alguma medida de contenção que a gente possa deixar ela inertizada, ou seja, tirar ela de contato com o ambiente. E o plástico, como ele é mais rígido e ele não vai quebrar, por exemplo, é muito mais difícil de eu perder aquela substância. Por exemplo, às vezes colocar em garrafa de vidro, que eu vou deixar o cara em garrafa de vidro, além de ficar cheio de caco e espalhar tudo de novo, né? Então, o plástico ele é um material que ele... O papelão, no caso, pode absorver o próprio porque na verdade tem mais trocas, né, de substâncias. Porque o plástico ele é uma substância que ele isola mesmo, né? Que faz com que não tenha passagem de dentro para fora, de fora para dentro. E o papelão pode pegar mais umidade. Sim. E a umidade é um fator que faz com que a pilha vaze também, né? Porque daí começa a entrar em contato e começa a corroer aqueles metalzinhos que tem, aquelas... Tem pessoas que guardam em garrafa e quando ele abre ele diz que sai um... Não é garrafa, é uma caixinha de plástico. Sim. Só que quando abre assim sai aquele cheiro, tem que sair de perto da Aquele caixa. tóxico. Na verdade, como a gente tem todo o material que a gente começa a fazer, tirar de um recipiente que tem contato com oxigênio, ele não está trocando com oxigênio. Então, teoricamente, ele começa a fazer como uma forma de digestão, que a gente chama de digestão anaeróbia, né? E essa digestão favorece com que ela tenha substâncias liberadas.
gases que estão sendo liberados, enfim. Por quê? Porque toda mudança química que a gente tem em um produto, por exemplo, a gente pode pegar um papel, se a gente queimar o papel, a gente vai ter como resultado disso um gás e a cinza daquele papel, né? Que foi uma transformação química. E essa transformação química que vai acontecer nas pilhas, ela vai acontecendo aos pouquinhos também. Por mais que não seja uma coisa muito considerável, quando a gente abre, ela tem uma liberação desses gases. Esse gás, teoricamente, ele não seria tão tóxico, mas é interessante que a gente não tenha tanto contato, né? Dependendo da quantidade, pode ser prejudicial. E na natureza, ser jogado assim, quanto tempo tem alguma ideia de... Na verdade, como ela tem várias substâncias, ela vai ter algumas substâncias que vão se decompor primeiro, né? O que vai acontecer? Primeiro ela vai liberar aquele líquido que tem dentro, que vai contaminar o solo. Além disso, além de contaminar o solo, ainda vai ficar aquele metal que tem plástico. Plástico, para a gente ter uma noção, às vezes dura 500 anos no ambiente. Então, é uma previsão que se tem, né? Porque a gente então, além de ter aqueles metais chegando no solo, enfim, tem esse produto que vai ficar ocupando um espaço ali e oxidando também, porque o metal em contato com o ambiente também, ele vai começando a gerar, ficando enferrujado, aquela ferrugem vai também sendo aos pouquinhos uma contaminação, isso pode levar uma série de fatores assim, que pode às vezes ficar muitos e muitos anos. A gente pegar uma garrafa de vidro, a gente não consegue determinar, por exemplo, quando fica no ambiente. Então é bem variável, mas a contaminação pela pilha, o principal fator dela seria os produtos químicos, que são as primeiras coisas liberadas. Mas ela poderia ficar ainda no ambiente por muito tempo, como resíduos químicos também. Lucas, claro, o objetivo final é um descarte correto. Né? O ideal é ter um processo de utilização da pilha. Eu acho que já citaste isso, para evitar que o menor número chegue ao ponto final do processo, que é o descarte. O que você, numa escala hierárquica, colocaria como mais importante assim, para diminuir o consumo de pilhas? Centralizar na alcalina, a questão da utilização, tirar dos equipamentos? Sim, se eu for daí minha opinião pessoal, tá? Acho que se for pensar grosseiramente, assim, eu acho que sempre que a gente tem alguma coisa que a gente possa reutilizar, é melhor. Então, se eu pegar uma pilha que ela é recarregável, teoricamente aquela pilha, se eu tiver um bom uso, se eu não estiver deixando muito tempo dentro de um equipamento que pode prejudicar tanto o equipamento quanto a pilha, se eu não estiver colocando ela em contato com a água, enfim, aquela pilha vai durar por muitos anos, diferente de uma pilha alcalina que, dependendo do equipamento que eu uso, quando ele consome muita energia, ela pode durar um mês, eu jogo fora e já compro outra e assim vai. Agora, se eu tiver uma pilha recarregável, teoricamente ela vai durar 2 anos. Num período que eu gerei uma pilha, que ela é menos prejudicial ainda, eu teria gerado umas 15 ou 20, então sempre o reuso é a melhor forma. E o cuidado, posteriormente, de não deixar ir para o lugar errado. Mas qual é a pilha menos tóxica, assim, recarregável ou as normais? É que depende muito a tecnologia que vem avançando nas pilhas recarregáveis, ela faz com que essas pilhas sejam menos prejudiciais, porque ao longo do tempo, o que acontece? Quando a gente vai avançando em tecnologia, além de a gente avançar em tecnologia que vai dar mais energia, que vai durar mais tempo, que vai fazer com que a gente tenha uma eficiência melhor nos nossos equipamentos, a gente avança também para ter no nosso dia a dia a otimização do uso delas, fazendo com que a gente tenha produtos que vão ser menos prejudiciais se fizer coisa errada. Né? Então a tendência é que quanto mais avançada seja a pilha, melhor seja isso. A gente tem um problema muito grande nos descartes de pilha, para vocês terem uma ideia, que são aqueles produtos que são falsificados, que os caras fazem umas pilhas com uma qualidade muito inferior. Vocês podem ver que se é uma pilha com uma qualidade inferior, às vezes sem marca ou com uma marca que a gente nunca ouviu falar, essas pilhas elas vazam muito mais fácil, né? Estragam o equipamento muito mais fácil, duram muito menos e elas, além disso, elas têm produtos que são de pior qualidade, então elas são bem mais prejudiciais também. Né? E essas pilhas, elas podem ser recicladas, porque eu até liguei para uma empresa e tem algumas que nem têm condições de reciclar. Eu não sei se é verdade. Não, na teoria podem, mas o que acontece? Como
a gente tem, eu acho que uma ou duas empresas só que reciclam vidros no país. As empresas que trabalham com reciclagem fogem desse problema. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente começa a descartar junto com algumas coisas as pilhas e as pessoas começam a acumular, e em algum momento vão ter que levar para quem faz. Então, às vezes não é interessante para eles, dizem que não dá para fazer para eles se livrarem do problema, mas pelo menos na teoria todas as pilhas a gente consegue reciclar. Porque elas todas são feitas com produtos como metais, como plásticos, só que o problema é que é muito difícil de triturar e separar isso. A gente pega, por exemplo, o computador tem várias substâncias, até ouro tem pequenas quantidades no computador para fazer as ligações, né? Então, só que é muito difícil da gente fazer a separação disso, as empresas não conseguem, às vezes, separar uma coisa da outra. Então, eles acabam dizendo que não dá, mas é porque eles não têm tecnologia. O que mais posso ajudar? Hoje eu pergunto e respondo tudo. Então. Ah, é? Tinha mais um que respondi. Atrapalhei, né? Deixa eu lembrar. Tinha se perguntado para as pessoas como é que elas fazem o descarte. Tem respostas nada a ver com assim, mandar um ponto, oi, Mas sabe que, mesmo que tenha respostas nada a ver, o que mais chama atenção nisso aqui tudo é que se a gente for ignorar os milhões de respostas que tem, vou botar no supermercado, enfim, 37% das pessoas, ou seja, a cada 100 pessoas, 37 colocam no lixo comum. Então, se a gente for considerar que tem todas as outras pequenas respostas, isso é o mais considerável de todos. Depois, em segundo lugar, vem a coleta seletiva, é uma boa alternativa também. Que eu acho que poderia ajudar, né? As pessoas normalmente conhecem os pontos de descarte também. Acho que isso é uma coisa bem interessante de se avaliar. Mas 37% das pessoas descartando no lixo comum, acho que mostra que a gente tem que fazer uma forma de conscientizar as pessoas, né? Porque a consciência, a gente fala em questões ambientais, a consciência das pessoas é o que vai fazer com que elas mudem de atitude. E quando a gente trabalha com o meio ambiente, o mais importante que a gente tem que tentar sempre fazer com as pessoas é fazer com que elas, independente do que elas estão vendo os outros fazer, independente do que ela vê na televisão, independente do que vê na sociedade, é que elas mudem a sua atitude, né? E se esse trabalho que vocês estão fazendo servir de alguma forma para auxiliar vocês a mudar na atitude, é bem importante, porque eu sempre brinco com isso, acho interessante a gente falar sobre isso. Quando a gente trabalha a educação ambiental, só para vocês terem uma noção, a educação ambiental, ela existe na nossa Constituição do país, que é a nossa lei mais importante do país, dizendo que ela teria que existir em todos os níveis de ensino. Ou seja, a gente tinha que ter desde a pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, todo mundo tinha que ter aula de educação ambiental. Mas isso, se a gente for parar para pensar que a preocupação com o meio ambiente é muito nova, a gente, por exemplo, quando vocês já cresceram falando em meio ambiente, mas se a gente for pensar uma geração anterior, as pessoas que têm 35, 40, 60 anos, não se falava em meio ambiente. E as pessoas não falarem em meio ambiente, é muito mais difícil a gente mudar uma atitude de alguma coisa que a gente vem fazendo pela vida toda. A vida inteira eu fiz de uma forma, eu chego para uma pessoa, eu brincava que eu chegaria, se eu chegasse para o meu avô e dissesse para ele que ele tem que começar a fazer coleta seletiva do lixo, enfim, tudo certinho, ele ia dizer que nunca fez isso e que nunca teve problema. Mas é porque quanto mais as coisas vão avançando, mais vão criando problemas. E eu sempre falei isso, e senão a melhor forma da gente ter resultados é a gente chegar nas escolas e trabalhar isso com as crianças. Porque acho que os pais podem falar de uma maneira, mas eu sei que minha filha me incomodava quando chegava em casa, que ela chegava via alguma coisa na escola, chegava em casa e dizia assim, agora a gente tem que começar a fazer assim com lixo, enfim, e a gente começa a mudar a atitude porque os filhos começam a cobrar, né? Porque as crianças estão entendendo desde cedo a importância disso, e as crianças com vocês, as crianças que estão colegas de vocês, as crianças que vão ver o trabalho de vocês, vão ser as pessoas que vão ser o futuro do nosso país, né? Então, se essas pessoas começarem já com uma atitude diferente, a gente no futuro vai ter bem menos problema.
Você não acha? E às vezes tem pessoas que nem têm noção do que as pilhas, as baterias causam os problemas no meio ambiente. E isso muitas vezes, até porque a gente tem uma lei que diz que a gente tem que ter esse tipo de instrução, né? E a gente acaba não tendo. Então, eu sempre digo que não adianta a gente ter na lei e a gente não fazer, né? Por isso que é importante que a gente faça a nossa parte e a gente tem que olhar para os nossos coleguinhas na sala de aula, a gente tem que fazer assim, vai ser legal, enfim. Porque as pessoas têm que entender que quando elas chegarem em casa, elas vão conseguir mudar a consciência dos adultos, dos pais, dos avós e fazer com que eles também diminuam o problema. Porque se o professor chegar lá e dizer pro avô, pro pai, vai ser muito mais difícil dele fazer do que se eu falar para vocês, você chegar em casa e ficar cobrando, né? Vocês cobram os pais de vocês, eles vão fazer mais fácil. Vocês acabam sendo agentes que protegem o meio ambiente. Porque o futuro do país vai ser já com pessoas que vão estar mais conscientes das coisas que tem que fazer. Isso é legal. Até nessa pesquisa a gente até pensou em algum item, fez essa diferenciação da faixa etária, para ver como é que as pessoas de mais idade descartavam, só que ali a gente não consegue, acho que não tem como, né, verificar. É mais difícil, só se conseguisse pegar uma por uma das respostas e cruzar o que uma pessoa de tal idade respondeu e de menos idade respondeu. Tem como separar isso, tirando elas. Acho que dá pra... Foi forte, foi feito isso aí. Foi, dá pra fazer. Daí dá pra exportar, né? Vamos exportar. O Didi eu sei que trabalha bastante com Excel, dá pra ajudar. Agora é trabalho do Didi agora, no Didi pega o volume de Excel, isso aí ele descobre tudo. Mas é bem notável isso, sabe? Porque realmente, se eu for perguntar para pessoas de gerações diferentes quantas vezes se falou em meio ambiente, é interessante que a gente comece a entender, por exemplo, que as empresas começaram a ter licença ambiental mesmo a partir de 95, 96. Até hoje tem empresas que não têm licença ambiental e eles fazem o que eles querem daí, né? Porque não tem alguém fiscalizando efetivamente. Aquela ISO está relacionada a isso também, depende da empresa. Que, na verdade, nós temos uma ISO que é relacionada com qualidade, que é eles estarem fazendo mudanças dentro da empresa para fazer melhorias, e a gente tem uma ISO que é relacionada com o meio ambiente, né? A ISO ambiental, que é 14001, e ela é bem relacionada com isso. Mas é importante que a gente diga que todas as empresas que elas são efetiva ou potencialmente poluidoras, ou seja, se eu tenho uma empresa que mesmo que eu cuide com tudo, mas eu tenho potencial de poluir, se eu não cuidar eu vou poluir, eu tenho que ter licença ambiental. E se a gente for parar para pensar assim, quem é que não tem potencial de poluir, né? Se for pensar que cada um de nós, em média, gera 1 kg de lixo por dia. Só nós já estamos contribuindo para a poluição, né? E é interessante que a gente veja também que diferentes hábitos de consumo fazem com que a gente tenha mais geração de lixo. A gente acha que, a gente tem uma tendência a achar que as pessoas menos instruídas, as pessoas mais pobres, são as pessoas que mais geram lixo. Na verdade, eles têm muito lixo porque eles acabam pegando o nosso lixo para reciclar e ganhar dinheiro com isso. Mas quem gera mesmo são as pessoas com maior poder aquisitivo. Se a gente for pegar, por exemplo, comparar duas cidades com poder aquisitivo diferente, como por exemplo, só 2 exemplos perto, Gravataí e Gramado. Gramado, a gente tem que as pessoas que moram em Gramado, embora tenham pessoas pobres também, têm um poder aquisitivo maior, porque vivem do turismo, enfim, é uma cidade mais rica. A média de geração de resíduos por pessoa é quase 1,5 kg em Gramado. Em Gravataí é 800 gramas. Então dá uma diferença bem considerável, né? E às vezes a gente acha que não é problema nosso. Então, quem é que não tem potencial de poluir? Se nós mesmos já fazemos na nossa casa, né? Todas as empresas de alguma maneira podem contribuir para a poluição, então todos eles tinham que ter uma licença ambiental, tinham que ter um cuidado maior, enfim. E às vezes a gente não vê essa realidade. Se a gente chega numa empresa e diz, você tem que fazer licença ambiental, o cara diz assim, mas eu nunca fiz isso, enfim. Mas talvez você não esteja fazendo a coisa certa, esteja contribuindo para poluir, contribuindo para fazer com que a gente deteriore mais o meio ambiente, que a gente tenha mais problemas de saúde. Se a gente pode ter uma noção de pessoas que não têm saneamento básico. Saneamento básico seria recolhimento de lixo, distribuição de luz, distribuição de água e a coleta de esgoto. As pessoas que não têm acesso ao saneamento básico têm a tendência muito maior a ter doença. E
cada vez que o governo investe R$1 em saneamento básico, ele economiza 5 em saúde. Então é uma questão de a gente pensar na frente e investir mais. Só que a gente tem uma realidade que às vezes nossos políticos acham que enterrar cano não dá voto porque ninguém está vendo o que está acontecendo, né? E isso é bem triste, uma realidade bem triste que a gente tem, né? As pessoas acabam se preocupando com outras coisas que não são tão importantes. Uma dúvida, assim, por que tem uma ou duas empresas que fazem reciclagem da pilha? E por que esse material, assim, que o pessoal tem problema em todos os sentidos, entendeu? As pessoas não fazem os descartes corretos, tem poucos locais para levar essas pilhas, porque eles têm poucos locais, porque os próprios locais também não tem para onde, não tem quem faça essa coleta, são vários problemas, né? É uma cadeia de problemas. Primeiro, o investimento para a gente fazer uma tecnologia que a gente vai fazer a reciclagem da pilha é muito grande. E se a gente for pensar, principalmente por um país capitalista, que as pessoas pensam no retorno financeiro de tudo, né? O cara não vai investir, às vezes, R$1 milhão para abrir uma empresa porque está preocupado com o meio ambiente. Ele vai investir R$1 milhão para abrir uma empresa porque ele pode ganhar no mês seguinte R$1,5 milhão. E uma empresa que trabalha com reciclagem é um trabalho muito minucioso e ele precisa acumular, para você ter uma noção, as empresas que trabalham com reciclagem de pilha, eles fazem reciclagem, colocam a linha de produção da reciclagem de pilha uma vez por mês. Porque eles têm que acumular um grande volume e não tem, as pessoas não chegam até ele lá e depois fazer. Porque tem que triturar e depois separar, passa por vários processos, entre eles retirar metais com ímã, metais não ferrosos que é sem ímã, com sopro, daí trocar, tirar elementos químicos, é tudo um processo bastante complexo, né? Então é um investimento muito alto com um retorno financeiro pequeno. As pessoas vão se preocupar com o quê? Eu vou gastar R$1 milhão para fazer isso, que eu vou ganhar, sei lá, um retorno em 5 anos, ou eu vou gastar R$1 milhão para fazer uma coisa que eu vou ganhar esse meu retorno em 2 meses. E acaba sendo uma questão muito mais comercial do que preocupação com o meio ambiente. As empresas que fazem isso por uma questão que não existia, viram uma oportunidade de mercado e acabaram fazendo isso por uma questão muito mais... foram levadas a fazer, né? Então, eu sei que tem uma empresa bem grande em São Paulo que trabalha com reciclagem, que é até então era a única do país. Quando eu trabalhei com... Eu fiz o plano de gerenciamento de resíduos de algumas cidades, entre elas até Gravataí eu fiz. E no plano de gerenciamento de resíduos a gente tinha que dar solução para todo que é tipo de resíduos, né? E tinha um problema bem grande com pilha porque ninguém queria receber. Isso há 5 anos atrás. Ninguém queria receber, né? E quem recebe cria problema para si. Não dá isso para lá, né? Imagina aqui, tem que mandar para mal, imagina o tamanho da carga que tem que fazer. Eu acho que é a certificação, porque eu entrei no site e é tanto certificado que tu tem que ter para poder reciclar a pilha, então eu acho que também... custo caro de toda a estrutura. Todo sentido, né? Você sabe que uma coisa que é bem importante, também, não quero nem tocar no assunto. No ano de 2010, vocês tinham 2 anos de gestão. No ano de 2010 surgiu uma lei que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é um resíduo sólido? É tudo que é descartado e que ou é sólido ou é semissólido, como um pastoso, por exemplo, menos que é líquido. Ela traz dentro dessa lei alguns artigos que são alguns resíduos especiais que eles são tratados como especiais, se não me engano, no artigo 33, que fala de logística reversa. Alguns equipamentos eletrônicos, fala de lâmpadas, enfim. E tem uma discussão muito grande que as pilhas são artigos de logística reversa também. O que quer dizer artigos de logística reversa? Todas as empresas, quando produzem alguma coisa para levar até nós, quando a gente compra, tem que usar aquela logística que fez chegar para levar de volta até a empresa se responsabilizar para mandar embora. Ou seja, no momento que eu compro uma pilha, eu posso lá dizer, tu pode pegar de volta essa pilha e o cara tem que se virar com ela. Só que isso não existe por muito tempo, principalmente por causa de acordos setoriais que existem, porque as coisas vão e daí eu quero devolver para eles e os caras não querem levar tudo de volta, que é um custo dobrado. Daí.
Mas não tenho esperança que isso vai acontecer. Já melhorou. Hoje em dia você pega, compra uma empresa que compra lâmpadas fluorescentes e eu chego lá e digo, preciso descartar as lâmpadas, eles são obrigados a receber, senão são multados. Ainda tem pequenas empresas que não recebem, mas todas as empresas grandes recebem as lâmpadas de volta. E as lâmpadas também são um problema, né? Também tem metais pesados também, e é muito mais fácil porque elas quebram, né? E às vezes a criançada pega a lâmpada sobrando, assim. Quando era pequeno, eu pegava na praia, assim, as lâmpadas jogava pra cima, que dava um barulhinho, pum! Mas tem várias empresas para recolher lâmpada do que pilha no Brasil? Só que no Rio Grande do Sul a gente tem 3 empresas que fazem reciclagem de lâmpada. Mas também é mais fácil. Mais retorno financeiro também. Porque pilha, vocês imaginam, para o cara pegar cada pilha deve ter alguns gramas de uma substância. Para ele juntar dentro de um monte de pilha uma coisa que ele possa ganhar dinheiro, é muita pilha que ele tem que triturar. Então isso é um impeditivo bem grande também. Mas se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem me telefonar, podem me mandar e-mail, não tem problema. Só não dá o WhatsApp porque eles vão te mandar um monte de coisa. Então vamos colocar no grupo. Colocar no grupo. Pode mandar, não tem problema nenhum. Grupo dos alunos e dos pais. Acho melhor dos dois. Quando você precisar, eu estou à disposição para contribuir, tá? Não tem problema nenhum. Você pode pedir para o Didi também, o Didi me passa, sem problema nenhum. Se precisar, estou à disposição. Fazer um trabalho legal, se vocês precisarem de ajuda para ir construindo também, pode contar comigo. Tem nada, né? Vamos ir para hoje.